Não importa qual é o seu nicho, não importa qual é o seu negócio, qual é o tamanho do seu mercado, ou né, até mesmo o que você faz, né? Como se você está na linha de frente como vendedor, ou se você tem um negócio, se você é um profissional liberal, se você é um prestador de serviço. Para o seu negócio vingar, você precisa saber vender, você precisa ter uma força de vendas. E aí, você vendedor, pode até estar se perguntando, por que eu tenho aí o cérebro, né, atrás aqui na apresentação? Ora, porque todo o processo de venda, ele está sempre, a cada milissegundo, envolvendo dois fatores principais, né? O primeiro é a emoção e o segundo é a razão, não necessariamente nessa ordem. E, ao contrário do que, né, os românticos aí gostam de dizer, né, a emoção não está aqui. A emoção está, na verdade, dentro da cachola, junto com a parte da razão do nosso cérebro. Então, é importantíssimo que a gente tenha sempre isso, né? O formato para vender é sempre esse trabalho, né, da tomada de decisão do nosso cliente, envolvendo a emoção e a razão a todo momento, tá bom? Então, vamos lá. Para falar de vendas, é um assunto difícil, né? Tem uma certa dificuldade, uma certa polêmica, na verdade, em relação ao assunto de vendas. E por quê? Porque vendas envolve todas as pessoas desse mundo, né? Todo mundo nesse mundo, de uma forma ou outra, está envolvido praticamente todos os dias com compra e venda. É muita chance de ter muitas opiniões diversas em relação ao tema vendas, em relação ao tema mercado, em relação ao tema comércio e até mesmo compras, né? E aí eu trouxe dois pontos que fazem, de fato, vendas ser muito polêmico. Primeiro, que vendas está sempre relacionado com preconceito, pelo menos eu vou explicar na nossa cultura. Mas eu também gosto de falar que vendas está envolvido com isso aqui, ó. Está envolvido com sonho. Eu vou discursar um pouquinho mais sobre isso, tá? O preconceito, ele começa quando a gente sabe que a maioria das pessoas que vendem não estão fazendo isso por opção, né? Não é que a pessoa decidiu como primeira opção ser vendedor. Claro, tem muitos que sim, a gente está falando de uma população gigantesca de gente que trabalha no comércio, que trabalha com vendas, mas muitas das pessoas têm a venda como uma saída, né? Por quê? Porque não foi bem sucedido, né? Vamos dizer aí, na carreira principal que escolheu, no plano A, e aí venda é como um plano B. Então muita gente olha para um vendedor como se ele está ali não querendo estar ali, mesmo que seja a paixão dele fazer. Às vezes as pessoas olham para um vendedor com preconceito porque esse cara não está dando certo em nada e foi vender alguma coisa para conseguir ganhar dinheiro, para ganhar comissão, o que não necessariamente é isso. E isso traz um pouco do preconceito das pessoas com quem leva a sério essa profissão. E não é uma profissão fácil, né? É uma profissão onde você encontra aí problemas todos os dias, porque lidar com pessoas todos os dias não é fácil. Você lida com muitos nãos, você tem processos para fazer, para realizar, você tem que pensar, né, nas técnicas que você tem que aplicar, você encontra aí um cliente chato, depois você encontra um cliente legal e aí você não quer, né, transpor o seu mau humor do cliente chato para o cliente legal. Então é uma gangorra de emoções a toda hora, então não é algo fácil. Então, para lidar com isso, você tem que realmente querer e às vezes as pessoas realmente estão ali, né, por ser um plano B, por ser uma alternativa até às vezes momentânea, acabam não, né, fazendo bem o seu trabalho por conta disso, e aí é uma profissão que sofre preconceito porque muitos profissionais não fazem direito o que deveriam fazer. Isso é verdade também. Outro ponto é porque vendedor está relacionado muito com aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa que quer ser o seu amigão, mas que na verdade, por vendas não ter uma boa estrutura de estudos, as pessoas não sabem, né, ou muitas pessoas não sabem de verdade como fazer uma venda. E aí adotam esse estilo amigão, que na verdade você consegue perceber como cliente que ele só está querendo empurrar o produto para você, ele só está querendo, enfim, fazer mais uma venda e não está nem muito preocupado com você. É um pouco disso, né? O vendedor é o cara chato, é o mala. Então, tem muita gente que não sabe aplicar a técnica e não sabe lidar com o cliente como centro das coisas e isso acaba acontecendo. E aí, a gente fala também sobre cultura. A cultura brasileira é uma cultura preconceituosa com o vendedor. E eu vou explicar isso em 3 pontos para dar alguns exemplos, tá? O primeiro ponto, eu falo que, por exemplo, é algo diferente do que eu vejo nos Estados Unidos. Eu posso falar disso porque eu conheço a cultura americana, eu morei lá durante 4 anos, eu trabalhei nos Estados Unidos e eu sei como que é. Eu participei de eventos lá e eu sei como que é. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai num evento de negócios,
o que é esperado que aconteça é que se façam negócios. Então, se você tem lá um palestrante, por exemplo, e ele está compartilhando conhecimento com você, o que se espera ao final dessa apresentação é que ele te venda mais conhecimento. Olha, eu estou mostrando boa parte do que eu sei, as coisas boas que já aconteceram, né, naquilo que eu estou transpondo para você. Se você quiser saber mais disso, agora eu começo a cobrar por isso, o que é absolutamente normal. Quando isso acontece no Brasil, por exemplo, a gente vai no evento e nesse evento tem algum tipo de venda, mesmo que o cara venda o livrinho dele lá, a gente fica com aquela cabeça, o cara só fez isso para poder vender o livro dele, para vender qualquer coisa lá que ele fosse vender no final, e descarta todo o valor, todo o conhecimento que você adquiriu durante, sei lá, 1, 2, 3 horas de eventos, ou talvez até mais, e aí a gente tem esse preconceito, né? Nada daquilo valeu, e a gente só fica na cabeça, o cara só queria vender alguma coisa. Poxa, e tudo que você ganhou ali de conhecimento. Então, é um pouco diferente essa cultura brasileira com a norte-americana, por exemplo. Uma coisa que gerou muito preconceito em vendas no Brasil, né, e praticamente no mundo inteiro, foi a questão da venda via telefone, né, o telemarketing. E por que isso? Tá? Porque eu posso dizer que o marketing ele não surgiu com a mesma estrutura, por exemplo, que surgiu o e-commerce. O e-commerce surgiu numa estrutura já, obviamente, digitalizada, onde as informações elas são mais complexas e mais assertivas. Quando o telemarketing surgiu, né, principalmente com as empresas de telefonia, não haviam-se muitos dados. Então, assim, você poderia receber 5 vezes a ligação de uma mesma empresa ofertando um produto que você já deixou bem claro que você não queria. E aí ficou aquela coisa também chata, né? Aquela coisa que, putz, só vão me ligar para fazer eu perder meu tempo, para oferecer coisas que eu não quero, de um jeito que eu não quero, né? Porque também foi uma coisa que precisou ser estruturada ao longo do tempo. Agora, o principal para mim é isso aqui, ó. Quando a pessoa vê o vendedor e relaciona ele com um mendigo, relaciona o vendedor com uma pessoa que só tá ali para te pedir o quê? O seu dinheiro, para pedir alguma coisa de você. Então, a gente relaciona vendedor com alguém que está pedindo algo. Isso também porque pela falta de estruturação, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, né, e profissionalização que os vendedores não têm, né? Ou que os vendedores deixaram de ter ao longo do tempo. E aí, por não saberem como se relacionar bem com o cliente e por, na verdade, não conseguir transmitir os valores necessários, o vendedor ele acaba passando informação de qualquer jeito, e aí o sentimento que você como cliente tem, né, e os clientes seus também poderiam ter, é que você está ali somente para pedir dinheiro, para poder arrancar cada vez mais dinheiro dele, né? Isso porque também tem a cultura de alguns vendedores, de algumas empresas, inclusive, você precisa arrancar o máximo possível de dinheiro aí do seu cliente, né? Porque está pensando somente em receita só a curto prazo, não está pensando em relacionamento, e aí o cliente ele se dá conta que ele fez um mau negócio, ele se dá conta que ele deu muito mais dinheiro do que ele deveria, ou ele não fechou negócio porque ele tinha isso na mente, falou, esse cara tá maluco me pedindo tudo isso, ele só quer arrancar dinheiro de mim com uma coisa que vale muito menos. Então, isso também é algo que gera preconceito, a falta de preparação para vender, né? Porque parece que você, como vendedor, não você que está me assistindo, mas vendedores em geral, que aconteceu por muito tempo, de novo, isso felizmente está melhorando, mas isso é algo que já foi estabelecido. Então, é preciso mudar um pouco essa característica em relação ao que as pessoas sentem quanto aos vendedores. E a partir do sonho que eu falei, né? Bom, não importa se você é um simples vendedor, como um vendedor de feira, não importa se você é um vendedor mais moderno aí na era digital, computador, celular e falando com as pessoas, não importa, né? Por que você vende no final do dia, né? Você vende no final do dia para conseguir melhores condições de vida para si, né? Talvez para sua família. Então, isso é o que está envolvido no sonho por parte do vendedor e por parte do cliente, né? Os sonhos dele. Você está comprando alguma coisa, você é vendedor, você também é cliente. Você compra alguma coisa com a perspectiva de algum desejo que você deseja, que você quer realizar naquele momento. Que seja um sorvete, né? Que você quer se refrescar se o dia tiver calor. Ou que seja, sei lá, você compra uma ação, né? Porque você quer que aquela ação, enfim, torne aí a sua galinha dos ovos de ouro. Mas você compra também por algum tipo de desejo, algum tipo de sonho que você tem. Então a gente vende, a gente compra por conta dos desejos, por conta dos nossos sonhos também. E o empreendedor, né? Ele também. Ele vende, né? Ele precisa vender por conta de tudo isso e, obviamente, isso porque ele precisa fazer com que o negócio dele prospere, com que o negócio dele cresça e se sustente. Só que tem um grande problema aí. Muitos empresários, muitos empreendedores são excelentes pessoas para empreender, são excelentes pessoas para construir um negócio, porém não sabem nada de vendas.
né? E se você não tem uma estrutura comercial no seu negócio, ele está findado ao fracasso. Porque não tem negócio, não tem nicho, não tem mercado que consiga crescer e se sustentar sem uma força de vendas. Então, também, se você é empreendedor, se você é empresário, você precisa aprender o que é e como se faz todo um processo de vendas.